Bom dia, vocês me escutam? Tudo bem? Eu sou o Júlio, sou professor de Biologia, tenho mestrado em Ensino de Biologia pela Federal de Minas Gerais e também organizo, junto com a Socorro, um clube de leitura chamado Longarinas. Mas a gente não está aqui para falar de mim, a gente está aqui para falar dessas duas pessoas maravilhosas. Tenho aqui à minha esquerda o Sérgio Abranches, que é mineiro, nascido na cidade de Curvelo. É sociólogo, cientista político, colunista, apresentador, escritor. Publicou, entre outros livros, O Pelo Negro do Medo, O Mistério de Clarice, A Era do Imprevisto, pela Companhia, O Presencialismo de Coalizão, que foi um artigo que você lançou na década de 80, não foi? Depois virou livro, Sérgio? E o mais recente é esse aqui, O Intérprete de Borboletas. Ele é comentarista político do Meio Ambiente na Rádio CBN, apresentador do Canal Futura. E a nova temporada do programa dele de entrevistas no Canal Futura estreou agora segunda-feira e foi batizada de Brasil Tempo Presente, em que ele vai trazer todos os desafios que a gente está enfrentando aqui no Brasil, entre eles a questão ambiental. Já do meu lado direito, temos aqui Silvana Gontijo, que também, como o nosso colega Sérgio, é uma polímata. É jornalista, começou com desenho industrial também, enfim. E tem muitos livros, autoras, entre outros, de 80 anos de moda no Brasil, da Nova Fronteira, de 87, A Voz do Povo, da Objetiva de 96, O Mundo em Comunicação, da Aeroplano, e o Livro de Ouro da Comunicação, que eu não tinha colocado, coloquei agora, da de Ouro, 2004. Além de uma série de livros infantos juvenis protagonizados pela Turma do Planeta. Ela chefiou o Departamento de Educação do Jornal do Brasil, onde ela editou o Jornal do Professor, criou em parceria com o Ziraldo o Jornal de Brinquedo, o Jornal Mural, dirige a revista Revista.com, que é uma publicação digital semanal voltado para a inovação em educação e cultura digital. A Silvana também está à frente do Planeta.com, que é uma organização que busca soluções para a educação de crianças e jovens por meio de experiências divertidas e prazerosas. A Turma Planeta faz parte dessa ideia e traz incríveis personagens que viajam no tempo através da música e vivem grandes desafios ambientais, éticos, científicos e muito mais. Tá? Sem mais delongas, vamos começar. Eu quero fazer uma pergunta inicial para os dois, para a Silvana e para o Sérgio, né, que, como vocês deu para ver nessa breve biografia dos dois, eles são expertise em muitas áreas, e eu queria saber como é que começou esse interesse, essa atuação de vocês na área ambiental? Começa por quem? Pode ser. Eu queria fazer uma coisa que eu aprendi semana passada, que é o seguinte. Para quem não pode me ver, eu sou uma mulher de 69 anos, eu tenho uma roupa larga, comprida, estampada de azul e rosa, tenho uma pele branca, bem clara, tenho olhos castanhos esverdeados. A gente precisa hoje, né, lembrar de incluir a todos e todas e todes, né, e essa questão me chamou a atenção. Então, antes de eu falar, eu queria que todo mundo pudesse entender e ver a imagem descrita. Como que eu comecei? Exatamente isso, né? A sensação começa com uma pergunta de uma criança lá atrás, que chegou para mim e falou assim, numa escola: para que eu vou aprender isso se eu nunca vou usar? Isso não é uma coisa que é recorrente, né? As pessoas vivem se perguntando. E aí eu comecei a olhar para a educação, né? Eu dirijo a Planeta.com, uma OCIP, como ele falou, cuja missão é desenvolver soluções inovadoras para a educação pública brasileira. E eu achei que talvez a coisa mais inovadora para se pensar é ressignificar o aprendizado, é associar todos os componentes curriculares a alguma coisa da vida das pessoas, a coisas da vida das pessoas. E aí a gente foi pesquisar quais eram os temas que mais mobilizavam crianças e jovens no Brasil inteiro. 4.000 professores responderam que eram as questões ambientais. E dentro das questões ambientais, especificamente, 72% dessa pesquisa declarou que era a questão da água. E a gente começou no Planeta.com um modelo de educação que se chama Educação com e por meio de causas, onde a gente coloca a criança, o professor, o gestor escolar,
como protagonistas de um processo de transformação do seu território ligado à questão da água e ao meio ambiente. A primeira coisa que a gente fez foi mudar o nome de recurso hídrico para patrimônio hídrico. Recurso é uma coisa que a gente gasta, né? Patrimônio é uma coisa que a gente cuida. E os rios, né, se a gente olhar para a história da civilização humana, toda grande civilização se constituiu em torno de um rio. E essa mesma humanidade, no mundo inteiro, eu viajo em vários países, virou suas costas para os seus rios, né? Jogou seus esgotos, poluiu, degradou, tirou as matas que protegem as margens. E a gente, então, começou a olhar para isso e a pensar numa forma de associar o aprendizado da escola com uma causa que eu vou propor para cada estudante que está aqui hoje, que é reconhecer o rio mais próximo à sua escola e todo mundo pensar em como pode fazer para proteger esse rio e recuperá-lo. E até renaturalizar, mas esse é um outro passo. Então, começa assim, né? E começa com a ideia de que trazer o meio ambiente e articular o rio com todos os componentes curriculares. Quando eu estudo um rio, eu estudo língua portuguesa, geografia, ciências, matemática, história, principalmente, né? Então, isso passa a ser a aquisição do meio ambiente como um patrimônio também histórico, cultural e ambiental, né? Então, é disso que a gente está falando. E eu espero que, ao longo do nosso tempo aqui hoje, a gente possa elaborar mais. E você, Sérgio, como é que você começou a atuar na área ambiental? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro, é um enorme prazer dividir essa mesa com a Silvana. O trabalho da Silvana é tão espetacular. E ele me diz particularmente respeito porque eu sou, por ser sertanejo, eu gosto mais do rio do que do mar. Embora eu também goste do mar. Mas o mar é, inclusive, um personagem importante do romance que eu acabei de escrever. Mas o rio é a minha vida. A minha vida toda foi ao longo dos rios. E eu com 15 anos, eu descobri que esse meu território, esse meu espaço, era um espaço riquíssimo, especialíssimo, o espaço do Cerrado, do sertão, com suas veredas, e ele é manancial. E eu sempre tinha, nas conversas, eu ouvia sempre falar de que, nossa, essa terra, esse poeirão, essa vegetação pequena, esse mato seco, né? E na verdade, aquilo ali não era, aquilo era um preconceito. Era uma forma errada de ver o ambiente sertanejo. E aí, lendo Guimarães Rosa, eu descobri o sertão. Quando eu descobri o sertão, eu passei a prestar mais atenção nele. E comecei a lembrar como é que foi a minha vida no sertão. Eu nasci em Curvelo, não morei em Curvelo, mas eu passei todas as minhas férias, até os 12 anos de idade, em Curvelo. Então, eu conseguia ver uma cidade que, para mim, naquele momento, não mudava muito. Mas eu não sabia que o entorno de Curvelo estava mudando muito. Aí, meu pai se mudou para Brasília, a convite do presidente Juscelino Kubitschek, e nós chegamos em Brasília na inauguração da cidade. E o meu passatempo predileto, quando não tinha o que fazer, era andar dentro do Cerrado. A gente andava quilômetros dentro do Cerrado. E nos 13 anos que eu morei em Brasília, eu vi aquele cerrado onde eu andava, onde eu encontrava água, onde eu comia frutas, e onde eu, às vezes, me perdia, foi desaparecendo. Ele foi sendo desmatado, ele foi sendo destruído. E o dia que eu fui visitar o Parque Grande Sertão Veredas, que protege uma boa parte desse patrimônio, sobretudo desse patrimônio hídrico que está no romance do Guimarães Rosa, em vários deles, mas sobretudo de forma esplêndida no Grande Sertão Veredas, eu descobri veredas que tinham 20 quilômetros de extensão, que eram espetaculares. E eu ouvi o depoimento de uma pessoa a respeito de um fazendeiro plantador de soja
que estava querendo a água do parque, porque ele tinha acabado com a água dele, e uma das coisas que ele tinha feito, ele tinha aterrado 2 veredas da terra dele, ou seja, ele tinha matado as nascentes de muitos rios para plantar soja. E eu, sem saber disso, mas obviamente eu já tinha a noção da coisa ambiental, eu zerei o odômetro de trilha do meu Jeep no primeiro morão da fazenda dele, e quando eu cheguei no último morão da fazenda dele, ele estava marcando 18 quilômetros. Só tinha soja, não tinha uma árvore, não tinha nada. Era só um deserto de soja. Foi aí que eu me dei conta de que era absolutamente fundamental introduzir a questão ambiental em qualquer tipo de pensamento, seja como sociólogo, seja como politólogo, seja como jornalista, seja como escritor. Nós não podemos mais abandonar a nossa fonte de vida, porque nós não estamos ameaçando o planeta. Entendam isso, gente, vocês que são estudantes. Pensa Marte. Marte é um planeta morto, lindo. Eu me emociono cada vez que eu vejo as imagens de Marte, do robozinho que fica andando lá, e a NASA coloca no site dela toda semana. Mas é um planeta sem vida. A Terra pode virar um planeta, ela pode sobreviver. A Terra, planeta, sobrevive. Nós, a biosfera, que depende sobretudo de água, é que não pode. Verdade. É tão complicado isso. Não, é simples, a resposta é simples, mas o processo é muito complicado. E falando especificamente dos rios, né, aproveitando aqui que o Sérgio está falando, você tem o projeto Esse Rio é Meu, né, que foi da onde surgiu também o Turma do Planeta depois, não é isso? A gente pode botar, tu quer que eu ponha um videozinho agora, ou a gente põe depois? Tu pode explicar para a gente, Silvana, como é esse projeto, como é que ele funciona? O projeto Esse Rio é Meu é a coisa sobre a qual eu mais me debruço hoje, né? Ele é um programa que começa com um teste, com toda inovação que o Planeta.com propõe para a educação, e a educação com e por meio de causa era a gente tinha que testar. E a causa era rio, e a gente ficou olhando, era água, e a gente ficou olhando para aquilo e pensando como é que a gente vai trabalhar protagonismo, fazer as pessoas irem para um território, intervirem nesse território de forma positiva, tratando de água. Né? Aí todo mundo sabe hoje que escovar dente tem que fechar a torneira, mas essa é uma questão individual. E a causa tinha que abranger um coletivo, um território. E aí eu me lembro que quem trabalha com inovação, a primeira coisa que encontra, e aí sempre, é uma coisa chamada resistência, do outro lado. Então, você tem que convencer que o que você está propondo tem mérito e relevância. E aí, para minha grande surpresa, a maior resistência que eu encontrei foi na minha equipe. Porque eu cheguei e falei, gente, que tal a gente propor a recuperação de um rio? Aí, agora você enlouqueceu, você agora ficou doido, imagina recuperar um rio. Eu falei, não, gente, não é que a escola vai ser responsável por recuperar um rio, mas a gente vai suscitar essa questão. Vamos, que tal? E 2 meses depois, de muitas reuniões, resolvemos, então, começar por um rio pequeno, um rio municipal, e, pasmem, o rio que é de fundação da cidade do Rio de Janeiro, vocês sabem que quem nasce no Rio de Janeiro é carioca, não é? Então, o Rio Carioca, que é o rio da fundação da cidade, que dá nome ao gentílico, que nasce dentro do município e deságua dentro do município, na Baía do Guanabara, nenhum carioca conhecia. E aí eu fiquei muito impressionada, porque eu falava disso, mas onde é que é o Rio Carioca? Onde é que ele passa? Por onde ele anda? E aí, então, a gente foi pegar o Rio Carioca, que nasce na Floresta da Tijuca, num lugar lindo chamado As Miríades, o nome já é lindo, né? E desce pelo Cosme Velho, pela favela dos Guararapes, Cerro Corá, Laranjeiras, e vai desaguar na Praia do Flamengo. E aí a gente olhou para aquilo, falou assim, vamos mapear todas as escolas desse território. Eram 40 escolas públicas e privadas. Batemos na porta de cada uma. 27 toparam durante 2 anos trabalhar com a gente para desenvolver articulação entre currículo, os problemas do Rio, educação baseada em problema, que você gosta tanto, e as questões dos componentes curriculares. Bom, durante 2 anos a gente aprendeu com essas escolas e foi mágico, porque, para vocês terem uma ideia, em 1 ano e 6 meses, a parte visível do Rio Carioca ficou limpa.
A parte visível do Rio Carioca era um lixão. Pra vocês terem, a primeira escola que a gente visitou, as crianças falavam para a gente assim, aqui não tem rio, não. Eu falei, como assim não tem rio? Vamos fazer um passeio. Aí chegamos lá, não, aqui não é rio, não. Aqui é o lixo, onde a gente joga o lixo, ele vai embora. Eu falei, não, ele está lixo, mas ele é rio. Vamos perguntar para os mais velhos como era no tempo deles. E aí a gente começa a trabalhar etarismo, encontro intergeracional e essa questão da ancestralidade que a gente fala tanto aqui hoje. Né? Então, os idosos foram para dentro das escolas para contar como é que era o rio no tempo deles, no tempo que eles nadavam naquele rio, que eles pescavam naquele rio. E aí as crianças começaram a sonhar que o rio podia voltar a ser daquele jeito, ia ser legal para eles. E tudo começa assim. Então, o Rio Carioca foi o nosso piloto. A gente teve mais de 80, a gente virou o Zeni Ventura, que é um dos maiores jornalistas brasileiros, é um grande inspirador do jornalismo brasileiro, escreveu um artigo lindo chamando o nosso trabalho de A Boa Notícia da Vez. E aí muitas editorias ficavam ligando para a gente, tem uma boa notícia aí para a gente dar sobre a limpeza do Carioca? E a gente virou pauta positiva na mídia. E a gente aprendeu que era vital para o êxito do programa visibilidade, tirar da invisibilidade aquelas crianças e aqueles professores que não viam seu trabalho reconhecido, que nunca eram os protagonistas. Então, hoje, o Esse Rio é Meu tem um tripé, uma área de comunicação parruda, fortíssima, que trabalha dando visibilidade a tudo que eles estão fazendo lá na ponta, e eu acho que isso também é uma das razões do êxito do programa hoje. A gente tem uma revista que se chama, todo mundo aqui pode acessar, revista.com, com a palavra ponto por extenso. Temos uma nova escritora para a revista hoje, Paloma Amado. E essa revista dá visibilidade também a essas crianças, esses professores, esses jovens que estão ampliando o escopo do programa hoje no Rio de Janeiro inteiro. O Rio de Janeiro, em 2 anos do programa, a gente tombou o Rio Carioca. O Rio Carioca é o primeiro rio brasileiro a ser tombado como patrimônio histórico e cultural. Olhem para os seus rios daqui. Vejam o que eles têm de história associada a eles. Vejam quem escreveu, quem pintou, quem fotografou, quem divulgou. Isso é um patrimônio. E esse patrimônio imaterial que cada rio gera virou uma cultura nova, virou um fenômeno novo. Oi. E aí, as coisas que mais me chama a atenção é o seguinte, em 2 anos de programa piloto, no ano seguinte a gente vende a ideia para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Era uma loucura, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro tem a maior rede municipal da América Latina, maior que a de São Paulo. São 1.573 escolas. Vocês podem imaginar ser professor, não é? Estava vendo que você era. Então, você sabe o que é cuidar de uma escola. Você imagina a gente dialogar com 1.573 escolas num município que tem 267 rios e córregos. E aí, o município é dividido por CREs, que são as Coordenações Regionais de Ensino. São 11, por território. Mas o Rio não respeita isso. E aí eu tive que explicar para o pessoal o seguinte, porque dava uma briga, não, mas esse rio é da minha CRE. Eu falei, não, gente, o rio, ele não sabe desse negócio de CRE, não, ele está passando, ó, ele passa pela CRE 1, pela 2, e vai embora. Ele não é assim. E nós habituamos a definir território por uma ficção geográfica no mapa. Né? Quando, na verdade, quando eu falo do meu rio, eu falo de pertencimento, eu falo de existência, eu falo de uma cultura local, eu falo de uma série de questões que estão associadas a uma bacia hidrográfica, a esse patrimônio. Então, esse Rio é Meu, hoje está no Rio de Janeiro, com 780 escolas, ano que vem a totalidade, que são 1.573. A gente está em Itabira, né? Afonso está aí, conhece bem o programa Itabira, com toda a rede municipal de Itabira. Estamos sendo levados para os 14 municípios cujos rios drenam para a Baía de Guanabara, mais 4 que drenam para a Baía de Sepetiba. Para Pernambuco, cadê Rogério? Está aqui não, né? Para Pernambuco, a gente está sendo levado para 4 rios, para 4 municípios do Rio Beberibe. Para o Rio Grande do Sul, a gente está sendo levado para a região de Erechim, do Arroio Passo Fundo. Enfim, então, e convites estão chegando. Por quê? Porque a gente está tendo um êxito que a gente não imaginava o tamanho. E o êxito... Estou roubando tempo? Não, tá não. Não?
Estamos escutando aqui. Então, o êxito se deve a uma questão que eu acho extraordinária. Nessa mesma pesquisa que a gente perguntou quais eram os temas que mais mobilizavam seus jovens alunos, os professores nos responderam uma outra questão muito importante. A gente perguntou, quais são as dificuldades que você enfrenta, professor, para avançar com o seu currículo? E aí, por ano letivo, por segmento, obviamente, por ano letivo e por componente curricular. E os malucos aqui do Planeta.com resolveram fazer o seguinte, associar o que a gente chamou de resultado como os nós de ensino-aprendizagem, com os problemas do Rio e com os componentes curriculares no tempo letivo. E hoje a gente criou, e tem, vocês podem acessar a plataforma, tá? planeta.com.org.br. Esse Rio é meu. Quando vocês entrarem lá dentro, vocês vão ver o Rio de Janeiro e Itabira e todas as inovações que já estão sendo implementadas, e a gente hoje não consegue cobrir a quantidade de feitos dessas escolas recuperando seus rios. A gente vai entregar para o Rio de Janeiro 4 rios totalmente limpos. Eu até fico emocionada quando eu falo isso, porque eu sei como é que começou, eu nem acredito, de cima a baixo. E a gente descobriu, gente, que dá para ter esperança, porque dá para fazer. Isso, para mim, é mágico. Eu acho que, assim, as pessoas, como é que você dá conta? Eu falei, porque eu tenho muita esperança. Está dando certo, né? Eu não acreditava. Honestamente, assim, a gente achava que ia ser legal. Mas a gente não podia imaginar que todo mundo ia se tornar parceiro dessa ideia. Então, eu convido vocês a entrarem nisso, a pensarem sobre isso. E aí, quando essas crianças do Rio Carioca fizeram uma aventura junta para limpar o Rio Carioca, elas me inspiraram com uma turma de personagens que eu já estava trabalhando na comunicação, que é a turma do Planeta, que acho que aí vale mostrar o vídeo. E aí, Sérgio, o tempo é seu. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Silvana, rapidinho. Você estava falando dos alunos, quando chegaram lá no Rio Carioca, e no começo você falou, isso aqui é lixo, né? Como é que eles estão agora com relação ao rio? Aconteceu uma história ótima, vou contar rapidinho, tá? A boneca da Tuane. É o seguinte, um dia eles foram nadar na praia do Flamengo no sábado, e o que estava lá na areia? A boneca da Tuane, de uma das meninas da escola. Aí a boneca da Tuane virou um case, porque aí vem com a boneca da Tuane, olha aqui o que foi parar lá na praia. Eu falei, aí os professores aprenderam a ensinar o mapa, porque o mapa fica uma abstração, né, uma linha, e mostrar isso aqui é o percurso que a boneca da Tuane levou para chegar até o mar. E aí ficou visível o que era o rio que estava encoberto, que eles não viam, e o efeito que ele produzia, se mal cuidado, no lazer deles. Olha que legal. Eles aprenderam assim, a boneca da Tuane salvou a vida da gente. E se jogar lixo lá agora, o que é que eles fazem? Eles matam. Ai de quem jogar lixo. Se vocês, eu convido todo mundo a ir lá para ver isso em loco, né? Ver o rio limpo. Aí acontece uma coisa fantástica. O rio deixa de ser uma zona evitável, porque todo mundo estava de costas para ele, e passa a ser uma zona de convivência e de lazer e de produção cultural. Cadê? Afonso, não sai, não. Eu vou falar dos rios literários. Olha só que coisa importante. Nós vamos começar agora um programa, porque não para. O troço não para nunca. Um programa que se chama Rios Literários. O que acontece? Eles descobriram que quem escreveu sobre o Carioca apenas Machado de Assis, Cecília Meirelles e uma galera. Aí agora, em todos os rios que a gente está trabalhando, vai ter um itinerário que cada pessoa vai entender onde Machado de Assis sentou para, na página tal do livro tal, escrever mencionando o Rio Carioca. E o conteúdo desse texto. Então, é um turismo cultural de altíssima qualidade e uma viagem literária pelos nossos rios. Chega, né? Todo mundo pode fazer isso, viu, gente? Dá pra fazer. Tem que só entrar na plataforma, né? Pedir. Sérgio, você estava falando da sua de ressignificar o sertão pela literatura. Tem até uma história engraçada, né? Que seu avô, que descobriu a miopia do Guimarães. Essa história é maravilhosa. Né? Mas eu queria saber, você estava comentando que o rapaz tinha aterrado as veredas, né? O dono da fazenda, você passou lá 18 quilômetros de soja. Foi isso que te inspirou a criar a tua fundação lá em Santos Dumont? Como é que está?
Não, Júlio, você sabe que lá a gente olhou para a mata, nós compramos uma propriedade que estava abandonada no município de Santos Dumont, em Minas Gerais, que é perto do Rio, e vimos uma mata, um fragmento de Mata Atlântica muito rico. E você falou que é complicado, né? Aí eu falei, bom, nós combinamos, eu e Miriam, minha mulher, vamos proteger. E vamos dobrar. Sim. Né? Por quê? Porque tem muita água. E eu tenho uma história de Rio, viu, Silvana, de fracasso, né? Nesse ponto aí. E aí a gente, então, primeiro vamos andar dentro da mata para ver, né, com gente que entende, para ver se de fato é uma mata já preservada, se vale a pena proteger, etc. E a primeira coisa que a gente viu dentro da mata foi a armadilha para uma personagem da história da Silvana, para a capivara. Várias armadilhas para a capivara dentro da nossa mata. Aí tiramos e pedimos que a polícia fosse... Da sua? Do seu terreno? Pedimos que a polícia fosse lá entregar, na casa do sujeito, mostrar as armadilhas e dizer para ele qual era a penalidade para caçar animal silvestre, isso, né? Bom, transformamos numa RPPN, do IBAMA, que não faz mais hoje, agora é ICMBio, mas eles hoje não fazem mais, né? Passou a ser estadual, mas a nossa é federal. Foi a 16ª RPPN de Mata Atlântica criada. E aí eu descobri que tinha um outro inimigo da mata, que é um capim que os criadores de gado usam, que foi desenvolvido, foi adaptado de um capim africano pela Embrapa para ser uma coisa durável, resistente e imperialista. Não deixar nada. Então, nasce muito pouca coisa nesse capim, que chama braquiária, e o que nasce lá, os peões vão e cortam com a foice. Então, eles cortam ipê, jacarandá, etc., porque isso é mato, porque eles querem que fique a grama, né? Fique o pasto. E aí, nós chamamos um especialista de uma ONG ambiental, que eu não vou denunciar qual é, e ele olhou e disse, aqui, meu filho, não tem jeito, que é braquiária, você tem que passar Roundup, matar tudo e depois você planta. Eu digo, mas eu não vou botar Roundup na minha terra. Roundup é um dos venenos mais absurdos que existem na agricultura, e eu tenho água, eu bebo a água da minha terra. Se eu botar Roundup, eu vou beber veneno, não estou afim, ainda não chegou a hora. Então, nós vamos chamar alguém que entenda. E acabou que a gente tinha uma pessoa que cuidava de jardim, um amigo meu, que era um paisagista, ele falou assim, olha, 1 metro de diâmetro de coroa, ou seja, tira a grama e deixa só terra, 1 metro de raio, para poder a muda crescer até ela dar uma sombra de 1 metro de raio. Quando ela der a sombra, o braquiária não anda. A única coisa que o braquiária não aguenta é falta de sol, é sombra. Então, nós passamos a conseguir recursos para pagar as pessoas para manter essa... Então, é complicado mesmo, porque é muito fácil plantar braquiária. Você desmata, passa o trator, joga a porcaria da semente. Aliás, quando eu fui visitar o Parque Grande Sertão Veredas, na entrada do parque tinha uma plantação para produzir semente de braquiária para mandar para a Amazônia. Olha só. Então, bom, hoje nós temos 2 matas que a gente consegue perceber. Se a gente olha assim, tem uma mata que tem um verde mais escuro e mais com variações mais diversificadas, né? Você vê um gradiente de cores, e tem um verde mais claro, mais homogêneo, que é a mata que nós deixamos crescer. Como é que a gente fez isso? A gente simplesmente não deixou mais entrarem na mata, no terreno, pisotearem. A gente tinha algumas arvorezinhas assim, espalhadas no deserto de braquiária, que as aves faziam de poleiro, de pouso. E as aves são semeadeiras, elas semearam. Sem a entrada de pessoas lá, os mamíferos passaram a percorrer ali, capivara, cutia, né? E eles também são semeadores. Então, a mata nasceu espontaneamente. Hoje a gente tem uma mata bastante significativa, um bosque onde a gente pode caminhar sem precisar de baixar a cabeça e tal, de árvores pioneiras
e aí a gente já consegue identificar os jacarandás, os ipês nascendo, né? Aí a nossa água aumentou, a nossa água é água mineral de rocha, eu podia exportar essa água em garrafa e ela cai no rio sujo. E eu chamei o prefeito, que tem o seu reduto lá, e disse, cara, vamos fazer o saneamento do rio, é tão simples, tem gente aí, tem várias ONGs que sabem fazer o saneamento, é barato, e tem dinheiro, tem recursos para isso, vamos limpar esse rio. Né? E ele disse, esse povo não gosta disso não. Entendeu? Saneamento não... Então, o rio está lá, esse rio está morto, eu jogo água viva no rio morto, e não adianta, porque eu não consigo limpar o rio sozinho, entendeu? Com as minhas nascentes. Eu tenho uma ideia para você, Sérgio. Porque político tem isso, né? Saneamento não dá voto, não é uma coisa que falo? Pois é, mas comunicação de uma causa sendo implementada no seu território dá voto. Então, assim, por que a gente tem também dado tanta visibilidade? Porque a causa tem que ser maior do que o não. Né? O amor maior do que o medo e o ódio. Né? A gente falou disso aqui hoje. Então, a gente tem isso, tem estratégias. Eu tenho como comprovar a quantidade de impacto eleitoral que hoje esse Rio é meu produz. Vamos falar com o seu prefeito. Vamos lá. O Rio está só no município dele? Meu prefeito não fala comigo porque ele é do Bolsonaro e eu não sou. Esse é um problema. Mas nós não temos que ser inclusivos? Não temos que incluir todo mundo no diálogo? Deixa ele olhar para o número de votos para ver se ele não se encanta. É legal. Sérgio, e aí hoje em dia, além da recuperação do rio, né, de aumentar, vocês têm também alguns trabalhos científicos, né, nessa mata? Teve dissertação, não foi? Começamos a ser procurados, né? E um casal de ornitólogos disse que estava precisando de fazer uma análise das aves e dos pássaros que existem em fragmentos de Mata Atlântica, se a gente não se importava de fazer lá no nosso fragmento e que eles precisavam de muito pouca coisa, a hospedagem, ajuda de custo e tal, e a gente saberia quantas espécies a gente tem e que espécies tem lá e se tem espécies endêmicas, né? E esse negócio é muito legal, porque a natureza, se a gente observar bem, aliás, a Silvana entende mais disso que eu, mas se a gente observar bem a natureza, ela nos ensina coisas que a gente faz errado hoje. Então, uma das coisas que eu descobri andando com esses ornitólogos dentro da mata foi que, de repente, eles disseram, olha, está tendo uma festa do Tangará aqui na mata de vocês. Isso é uma coisa muito especial. Então, vamos ver se a gente consegue chegar sem fazer barulho lá perto, porque eles ouvem muito longe, então, né, o ouvido deles é treinado para isso. E o Tangará é um pássaro pequenininho assim, muito colorido. O macho é muito colorido, muito bonito, e a fêmea é verdinha, assim, bonitinha, mas ela não parece tanto com o macho. Que é uma coisa que a natureza faz, ela torna o macho visível para proteger a fêmea. E aí, era o seguinte, a fêmea, que as pessoas achariam menos bonita do que o macho, né, todo engalanado, todo colorido, azul forte, com coleira preta, o peito vermelho, um pássaro lindo. E aí tinha assim uns 7 machos tangará numa fila muito bem organizadinha assim, não era indiana, mas era na horizontal. E aí esse tangará vinha, cantava e dançava para a fêmea e ia para o final da fila. E ela ficava observando, até ela gostar da dança e do canto de um deles, aí ela escolhia ele e os outros iam embora. Tudo muito disciplinadinho, tudo muito legal e tudo muito feminista. Então, vocês veem que, se a gente olhar para a natureza, ela nos ensina como nos comportar, entendeu? Então, muito perfeitamente. E descobrimos que tinha, na primeira visita deles lá, mais de 160 espécies de pássaros na mata. E eu contei isso para o Russell Mittermeier, que foi o fundador da Conservation International, e que é um dos maiores ornitólogos e biólogos do mundo, né? Um cara, ele tem sapo com o nome dele, é um primatologista também de primeira, e ele disse que era ridículo isso, porque que era um exemplo de como é que a biodiversidade brasileira é tão extraordinária.
numa mata tão pequena como a nossa, tem mais espécies de pássaro, ou um número igual de espécies de pássaros que tem em toda a Inglaterra. Em toda a Inglaterra. Então, vocês veem que quando a gente protege um pedacinho assim, e tinha 6 espécies que são florestais. A espécie florestal, ela não chega na borda da mata. Ela só fica dentro da mata. Ela não sobrevive fora da mata. Então, quando a gente desmata, a gente mata essas espécies todas. As que não têm capacidade de adaptação, que não conseguem migrar, né? Igual pombo e pardal, que conseguem viver na área urbana, elas não. Elas simplesmente morrem, desaparecem, junto com cada árvore que a gente corta. Então, foi muito legal levar. E aí, depois, um estudante do doutorado de Biologia da Universidade Federal de Juiz de Fora nos procurou para dizer que ele queria ver as espécies florestais que tinha na mata. Ele estava fazendo comparação entre 5 fragmentos de mata atlântica de altitude daquela região ali. E nós, claramente, deixamos. E a gente hoje sabe as espécies que tem, porque ele identificou todas elas, né? Então, a gente sabe a riqueza que tem, a gente sabe que tem árvores lá que são muito importantes, que têm muito mais tempo de vida do que a própria fazenda tem, né? Já estava lá quando a fazenda foi feita. Então, e aí nós decidimos que essa RPPN só vai servir para pesquisa e preservação, mais nada. E a gente está falando que é uma floresta de mata atlântica de altitude. A gente tem essa loucura agora com o aquecimento global, porque tem vários estudos mostrando que o que é que acontece? Quando você tem esse aquecimento global, a velocidade que a mata tem para se adaptar, mesmo sendo uma mata de altitude, porque elas são divididas em estratos, a velocidade que ela tem para chegar no outro é menor, porque às vezes as pessoas pensam, mas a mata de altitude, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura e vai simplesmente trocar. Mas não dá, porque não dá tempo de chegar. E aí fica muito, muito complicado, né? Eu queria perguntar para vocês, né, eu acho que vocês já responderam, eu queria que você falasse da equinoterapia também, que eu acho tão bonito, mas se der tempo. Mas o que eu queria perguntar para vocês, eu acho que a gente já tem aqui, na verdade, quais são os caminhos, né? Não tem um caminho simples, não tem um caminho fácil, estava falando, a Silvana também, mas quais são os caminhos que vocês acham que a gente poderia seguir para tentar, nessa era de imprevisto, roubando aí o teu título do teu livro, como é que a gente poderia conseguir sair dessa nossa enrascada global, dessa enrascada climática que a gente está? Pela educação, né? Eu acho que é pela educação, tem outro jeito. Eu acho que está na hora da gente voltar até para o tema dessa palestra, que é a literacia da natureza, né? Que, na verdade, é isso. A educação ambiental ficou uma coisa separada da educação. Por isso que a gente não chama esse RIEMEU de educação ambiental, a gente chama de educação, porque nós todos temos que estar a par de tudo que está acontecendo no nosso entorno sempre, né? E aí eu acho que valia agora só mostrar os personagens da turma, porque eles são isso. A gente sai com esses... O que me traz aqui são 6 livros que eu estou lançando, que se chama Coleção Turma do Planeta. Esses livros aqui, tem mais esse e mais outros. Nessa turma de personagens, eu posso botar o vídeo, que ele fala melhor, mais rápido do que eu. E essa turma de personagens, ela trabalha... A gente sai dessa visão antropocêntrica, de que a natureza está a nosso serviço, e dá voz a cada elemento da natureza. Quando a tia rege a banda na floresta, até o jequiti maidro na festa, vagalumes, pirilampam de alegria. Vem comigo, vem viver a fantasia. Trombeta, palheta, baqueta, é a turma do planeta, picante que nem malagueta. Vem pra turma do planeta, no violino Bia, é dela magia, e no cavaquinho, na paz e na harmonia, no teclado Paulão, compondo a melodia, Tino ventando e soprando a calmaria, no sax Leopoldo, balanço e alegria, Zeca manda bem na bateria, e o Pedro, sem ele o que seria? Corneta, escaleta, clarineta, é a turma do planeta,
tem graça e faz rir de careta. Vem pra turma do planeta. King Fábio, nosso vocalista, é o rei da folia. Silvia é demais no violão e cantoria. Petit que escreve as letras cheias de poesia. E Hebe, a diva da floresta, sempre em companhia do coral das capivaras, pitangas roxas. Casper é bem mais que um iluminador. E Minga, nosso diretor, beija-flor. Linda e colorida como as borboletas, é a turma do planeta, brincando de dar pirueta. Vem pra turma do planeta. Eita, eita, eita. Vem pra turma do planeta. Eita, eita, eita. Vem pra turma do planeta. Eita, 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 eita. Essa turma de personagens é uma ferramenta para os professores e para os alunos, porque em todas as escolas eles reescrevem as histórias a partir do seu rio e do seu território e incluem personagens da sua realidade. Em cada livro, a gente botou QR codes que levam para um conteúdo digital e que ampliam as informações. E eles são músicos, e por isso estão juntos. Se vocês repararem, a gente tem todas as etnias, tem a inclusão de um menino Down, que é o Gui, tem uma menina que é praticamente cega, que é a Bia, que é um pouco inspirada na minha infância, e tem a inclusão do Leopoldo. Leopoldo, aquele saxofonista que é um tamanduá, eu tinha escolhido para ele ser o cantor, ele era o cantor da banda. Aí cheguei num evento grande de música contemporânea e eles falaram assim, Silvana, de forma alguma, tamanduá não tem aparelho fonador. Então, ele teve que tocar sax. Então, ele agora é o saxofonista da banda. Mas são adaptações, por exemplo, né? E aí a Comissão Étnico-Racial da Prefeitura me me sugeriu que tirasse o nome do backing vocal da Hebe. A Hebe é aquela diva que tem um monte de capivara, cantora que canta junto com ela. Elas chamavam as cocadas pretas. Aí acharam que não devia ser, então elas agora se chamam as pitangas roxas. A gente vai se adaptando, né? E construindo outras narrativas para entender que a gente está falando de uma pluralidade étnica e cultural, que a gente está falando de um mundo que precisa rever, né, como foi dito aqui em outras mesas, as nossas atitudes, né? E a gente precisa também olhar para a natureza como o que eu acho a coisa mais bacana do direito ambiental atual, que preconiza que todos os elementos da natureza são sujeitos de direitos. Então, no meu último livro, o rio fala, e ele não está nada satisfeito com o que fizeram com ele. Então, tem um poema que o Tiago Lacerda leu e fez um trabalho super bonito, que se chama O Grito do Rio, onde ele fala o seguinte, chega, o que vocês estão fazendo comigo? Não fiz nada com vocês. Né? Por que vocês estão fazendo isso comigo? E ele começa a reclamar, e jogam lixo, e não sei o que, eu não consigo passar. E até que, então, a turma do planeta vem e tenta salvar e mudar essa situação. Eu acho que é isso que a gente precisa olhar, né? Porque, como disse o Sérgio, né? Se continuar essa devastação, nós aqui não vamos sobreviver, mas o planeta vai se recuperar muito bem sem a gente. Né? Porque, sem a interferência dos seres humanos, certamente a gente não vai ter esses desastres que a gente está vivenciando. Né? Essa mudança climática absurda. Né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa se olhar como uma parte de um todo. Todos nós. Né? E esse todo tem relevância. Já tem rio processando o Estado na Bolívia e no Equador. Já existem leis que protegem e dão direito ao rio de voz de processar pessoas e estados. E agora a gente teve um exemplo em Rondônia, exatamente de uma lei municipal que deu ao rio o direito de se defender. Né? Então, eu acho que tudo é uma evolução. Né? E eu fico muito feliz de ver que, na prática, funciona. Né? Eu acho que isso é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje.
acredita, gente, acredita nos sonhos, porque tudo começou com um sonho. Sempre começa com um sonho, né? E aí, sim, o sonho é isso. O sonho era fazer uma coisa e agora virou essa coisa gigante que a gente está com uma dificuldade, inclusive, maior, que é exatamente de montar equipes qualificadas para avançar com tudo que está sendo pedido. Acho que era isso, né? E a literacia, né? É isso, a natureza ensina, né? Então, ouvir a natureza, deixar a natureza falar, né? Ser um agente, ser colega da natureza, né? Ser amigo aqui, olha, Rio, o que está acontecendo, né? Eu acho isso, né? Eu acho que a gente perdeu a intimidade com a natureza, o coleguismo com a natureza. A gente ficou uma relação de animosidade, né? Então, acho que é isso que tem que mudar dentro de cada um de nós mesmo, né? Acho que é como você disse no começo, né? A gente tem a mania de olhar o rio como um recurso e esquecer. O rio não é um recurso. O rio ele é um ente, é um patrimônio. Ele está aqui com a gente. Não tem que olhar só como um recurso. Tem que ser um pouquinho essa lógica mercantil de olhar para o rio como o que ele vai te dar apenas a curto prazo. Tem que esquecer um pouco isso. Então é pela educação. E você, Sérgio? Como é que você acha que a gente vai superar isso? Então, eu acho também que é pela educação, né? Pela educação, pelo exemplo, né? E prestar atenção, né? E pela literatura. A Silvana estava falando, né, dos escritores do Rio Carioca, etc. Eu, quando fiz uma trilha por dentro do Parque Grande Sertão Veredas, primeiro, eu reli pela enésima vez o Grande Sertão Veredas antes de ir. E segundo, que cada vez que a gente chegava num rio ou numa vereda, a gente tentava identificar na história onde é que tinha, como é que tinha acontecido, etc. Essa coisa que você falou. E é espetacular. E aí o parque, ele começa ali perto de Unai, num lugar que chama-se Chapada Gaúcha, vocês devem imaginar por quê, né? E ele vai. Quando chega lá perto do Vão do Buraco, que é um lugar onde, na história do Grande Sertão Veredas, os jagunços se escondiam para descansar, tem um povoadozinho. Então o parque para naquele povoado, educa o povoado, evidentemente, né? E recomeça depois do povoado. Ele vai para o Goiás, chega quase até a Bahia. É um parque muito grande. E aí, nesse povoado, nós conversamos com uma opção de gente. E era muito legal, porque aí eu vi como é que era não só o rio vivo e a paisagem, ou seja, todo o ecossistema vivo, mas o livro vivo. E aí, aquele livro que todo mundo diz que é difícil de ler, que você não consegue, porque ele inventou uma linguagem tão difícil, etc., tinha pessoas assim com educação básica que tinham lido o livro e que sabiam. E às vezes chegava assim e disse assim: você quer que eu te leve ali no lugar onde o Riobaldo se encontrava com a namorada? Você quer? Entendeu? Aí, ó, aqui é o Vão Buracos. O sujeito encontrou com o jagunço tal. E toda a história porque tem a ver com o lugar deles, tem a ver com o território deles. A história não era uma coisa isolada, né, externa a eles. Não, eles descobriram a sua vida na história do Grande Sertão Veredas. E foi exatamente essa sensação que eu tive quando eu li a primeira história do Guimarães Rosa, que foi Noites do Sertão, Noites de Baile, né? Que ele tem uma hora que ele descreve a noite do sertão, Corpo de Baile, que ele descreve a noite do sertão. E, de repente, eu estava lendo em Curvelo, e, de repente, eu me dei conta de que aquela era a música que eu escutava. Porque o Guimarães, com a coisa de usar todas as onomatopeias possíveis, né, ele dá voz a todo o sertão, né? E aí você ouve o sertão, né? E aí eu me dei conta de que realmente a gente ouve. Quando a gente fez a reserva, nós fizemos uma intervenção no ecossistema que foi represar uma parte das nascentes para elas não encharcarem demais o terreno. E com isso a gente produziu um desequilíbrio ecológico. E a natureza berrou durante 4 verões seguidos para nós de que vão incomodar vocês porque você nos incomodou. E houve uma proliferação de uma rã, que a gente chama de sapo-martelo,
que parecia que você estava dentro de uma construção, dentro da cidade o tempo todo. E como a mata faz um eco, né? a mata faz uma proteção sonora, né? Ela ecoa, então aquele negócio era amplificado. E um dia a Miriam, minha mulher, disse assim, cara, não estou aguentando. Entendeu? É melhor a gente voltar para o Rio, porque o barulho na nossa casa é muito menor do que aqui. Eu disse, vamos, agora, nós fizemos uma barbaridade, cometemos um erro, mas agora é o seguinte, deixa ver como é que a natureza resolve isso. Né? E vamos ser incomodados por ela para a gente aprender a lição. Né? Acho que ela queria expulsar vocês. Era, exatamente. Aí o que aconteceu? Ela foi se adaptando, vieram os predadores, a população foi regulada, né? Virou uma população normal, outras rãs e outros sapos chegaram, e aí a gente teve que conviver com a natureza do jeito que ela se adaptou. Hoje a gente tem duas espécies muito abundantes de cobras venenosas, jararaca e cascavel, e a gente tem umas 7 ou 8 espécies de cobras não venenosas, né, mas que se alimentam também dos sapos, das rãs e dos roedores que aumentaram na mata. Né? A mata foi... E a gente já viu agora lá veado do campo, a gente já viu capivara muito, né? Mas a gente já viu anta, já vimos paca, e aí eu descobri o seguinte, gente, eles contam um para os outros. Os bichos se comunicam e eles falam, lá é protegido, vamos para lá, entendeu? Então, aumentou a quantidade de pássaros. A nossa última contagem já saiu dos 160 e poucos para 180, quase 180, 179. Aumenta as espécies, eles fazem alianças, entendeu? É o território deles, entendeu? E eles nos dizem isso, olha, aqui é nosso, vocês podem vir, mas só sob convite. Então, aproveitando aqui esse gancho, né, o Sérgio falando que os animais contam para ele falando entre si, e lá dentro do sertão, as pessoas contam, os mais velhos contam para os mais novos sobre o rio. Eu queria saber de vocês quais são as perguntas que vocês têm. Contem para a gente um pouquinho. Temos uma pergunta ali atrás. A gente está com outro microfone. Obrigada. Posso? Boa tarde a todas e todos, boa tarde a essa mesa linda. Meu nome é Núbia, eu sou da região do Vale de Jequitinhonha, moro em Belo Horizonte há muitos anos. E quero parabenizar a organização da feira, é a segunda que eu venho, e assim, acho que é um espaço muito potente, muito rico, e que abre oportunidades para debates, para perguntas, né? Perguntas, às vezes, incômodas. Eu vou fazer uma incômoda. A mineração é uma das atividades com maior potencial, né, de destruição, de poluição, de danos à saúde humana e à saúde animal e ao planeta, enfim. No entanto, a gente tem uma mineradora aqui financiando, patrocinando esse evento, né? Aqui no Rose, nem sei se a palavra é essa. Em Minas, a gente tem o exemplo de Mariana e Brumadinho, é bom que a gente não esqueça. E eu queria ouvi-los sobre... É possível uma conciliação, né? Com esse tipo de atividade, com esse tipo de mercadoria, né, tão destruidora, tão desfavorável a nós, ao nosso planeta. E eu acho oportuno fazer aqui, porque é uma mesa que está discutindo sobre água, né, sobre o nosso planeta, sobre a crise climática. E, vindo para cá, eu nunca tinha passado por aqui durante o dia de ônibus, e foi possível ver a extensão
né, dessa mineração que nós temos aqui numa cidade linda como Paracatu. Então, eu queria ouvi-los, assim, ver o que vocês dessa mesa pensam sobre essa questão que eu estou trazendo. Muito obrigada, e está sendo um prazer estar aqui com vocês. Vou me atrever a te responder. E eu falo atrever exatamente porque eu não conheço as circunstâncias daqui de Paracatu, mas eu conheço de Itabira. A gente tem o Esse Rio é Meu sendo implementado lá. E lá eu aprendi que a Vale, que é a principal atividade econômica da região, a população tem uma relação de amor e ódio, porque da mesma maneira que eles reconhecem os impactos ambientais, eles sabem que a maior parte dos empregos é gerado pela Vale. E aí a gente fica diante desse paradoxo, né? Como é que a gente vai olhar para uma riqueza, que supostamente é uma riqueza mesmo? Estou falando supostamente porque tudo tem um limite para ser riqueza e para virar um dano, simplesmente. E olhar de que maneira isso pode ser harmonizado. Vou usar a expressão dos enólogos agora, né? Então, como é que a gente harmoniza isso? Quem sou eu para propor para a Vale sair de Itabira? Imagina, até porque a população vai me linchar, né? Como é que vai ser? Mas existem situações que eu estou aprendendo com elas. Talvez esse exemplo eu possa te dar. Os meninos de uma escola em Vila Conceição, na Itabira, eles foram até a Vale exigir que o rio deles voltasse a ser limpo. Eles fizeram um manifesto, eles fizeram um abaixo-assinado na região inteira, outras escolas aderiram, e hoje, né, a Vale, eu virei para a Vale e falei assim, olha, vai aparecer, tudo vai aparecer, se preparem para dar respostas. E hoje eles têm lá um grupo de dar respostas às exigências que o Esse Rio é Meu está colocando através das escolas e das crianças. Então, esse rio que eles exigiram, que as crianças exigiram que voltasse a ser transparente, porque estava sendo jogada a água do rejeito nele, ele aparentemente ganhou essa luta. Então, tudo depende, vai parar de minerar? Não, mas vai parar de poluir o rio. Ou vai trabalhar com filtros potentíssimos para que aquela água que vai para lá volte a ser uma água própria, né? Então, são condições... Vão tirar minha voz aqui? Não, né? Não. São condições que precisam desse debate, desse diálogo, dessa construção. Que planeta a gente quer? Né? E vamos fazer saber a quem minera que planeta a gente quer. Ou o máximo que a gente permite que seja feito. Né? E isso também não é assim, voluntarismo, não quero mais isso, quero aquilo. Tem que considerar todos os aspectos disso. Né? Eles precisam ser considerados. E eles precisam ser trabalhados com eles. Né? Ouvir esses meninos, que é o futuro é deles. Né? Ouvir o que eles acham que pode ser feito. Porque os pais de vocês, tem pais de vocês que trabalham na Kinross? Muito possivelmente tem. Né? Lá na Vale, na Itabira, tem. Então, que tal essa conversa começar a aparecer em todos os lugares? Né? Que tal esse debate surgir em todos os lugares? E aí eu estou falando dos ambientes institucionais, na Câmara de Vereadores, enfim, em todas as áreas. O que a gente quer? Né? E vamos fazer prevalecer o que a gente acha que é o melhor e o melhor futuro para esse território. Não é isso? Eu acho isso. Eu realmente acredito nisso. Respondi? Talvez não seja a resposta que você queria, mas... Deixa eu complementar aqui, Silvana, porque ela mencionou Mariana. Eu estava em Ouro Preto no dia, num evento literário. E no dia anterior eu tinha feito um evento com professores, tinha muito aluno na plateia, e estava falando sobre esse meu livro sobre presidencialismo de coalizão, então tinha muitos alunos de Direito e de Ciências Sociais. E no dia seguinte, de manhã, quando eu estava me encaminhando para a área para os eventos, alguns desses alunos chegaram e disseram assim, a Mariana acabou de ser destruída. Nós estamos indo para lá, você não acha que você devia ir? Eu disse, claro que eu vou. E aí o que tinha? Muitos deles moravam em Mariana.
tinha repúblicas de estudantes em Mariana. Então, eles tinham perdido tudo deles ali. E quando eu vi aquela devastação, eu imediatamente mudei de chave, peguei o meu celular, liguei para a CBN e disse, olha, acabou de acontecer a maior tragédia ambiental que eu tenho notícia no Brasil, que foi a destruição de Mariana. Tem que mandar a equipe para cá para cobrir o tempo todo de Belo Horizonte, e eu vou dar aqui o meu depoimento sobre o que a devastação que é. Não foi uma devastação apenas do ambiente, né, quer dizer, das casas, não, matou o Rio Doce. E ao matar o Rio Doce, matou toda a possibilidade cultural do povo Krenak, para o qual o rio é uma divindade, e para toda a história cultural deles, toda a vivência deles, toda a existência deles depende daquele rio. Eu sou muito amigo do Ailton Krenak. Ele falava disso assim o tempo todo aos prantos, porque era de fato uma devastação. Depois eles fizeram documentários, os próprios Krenak fizeram documentários mostrando como é que aquilo foi violento. A Vale e a australiana, né, Billington Metais, mentiram o tempo todo sobre a segurança daquela atividade. Então, a primeira coisa que eu faço como jornalista, que eu acho que vocês devem fazer como cidadãos, é o seguinte: eu nunca acredito numa empresa que quer me falar para mim sobre a sua sustentabilidade, como é que ela é uma empresa verde. Eu quero ver. Eu quero que prove, porque é muito fácil botar no relatório da empresa no final do ano que ela é verde, que ela preserva isso, preserva aquilo, mas ela tem que praticar. E para praticar ela tem que saber, inclusive, reconhecer a extensão do dano. A mineração tem um dano inevitável na paisagem. Ela acaba com aquilo que está sendo, né, na Itabira, eles acabaram com o morro, com a paisagem que o Drummond tinha noção, né? Então, já é uma violência. Ela tem que ter um compromisso de reconstituir da melhor forma possível aquele ambiente quando ela deixar de minerar. E ela tem a absoluta obrigação de fazer tudo pela segurança. Tudo pela segurança, porque quando acontece o desastre, não tem remédio. Brumadinho está aí. O Japão agora vai fazer uma violência de colocar as águas com rejeito radioativo no mar. Ele vai destruir todo o pescado japonês. Aí sabe o que eles vão fazer? Eles vêm para a costa do Brasil, ficam a 201 milhas da costa para ficar fora da água territorial brasileira, e aí eles pescam com um arrastão, que é um cabo de aço cheio de anzóis, muito pesado e de 5, 6 quilômetros de extensão. Eles arrastam no fundo do mar e eles trazem tudo. Eles destroem os corais, eles destroem as cracas, eles destroem tudo. Levam aquilo para dentro do navio e devolvem como lixo para o mar e ficam só com o pescado que interessa a eles. Não tem mais essa ideia. A gente viu aqui na conversa do Jamil e do Zé Diogo a questão da cidadania, né? Ele não tem o direito de fazer isso no mar que é de todos nós. O Japão não tem esse direito. E ele não são 200 milhas, são todas as milhas. Todas as milhas têm que ser tratadas iguais. Né? Então, não há como a gente aceitar a palavra. Não é seguro, não, o rejeito radioativo já não é tão violento como estão dizendo os japoneses, é um resíduo que já não tem mais importância. Você vai analisar o que está lá no rejeito, tem césio, que é absolutamente mortal. A gente conheceu, vocês não, é história, mas quem é da minha geração se lembra dramaticamente. E quem viu as obras da época do Ciron Franco, um grande pintor brasileiro, do desastre que foi em Goiânia. Eu vou terminar só contando essa história que é rápida. 2 homens de ferro velho descobriram uma bola daquelas de radiografia de dentista, de odontologia. Abriram a bola, tinha césio dentro, um material altamente radioativo, morreram centenas de pessoas. Hoje a Goiânia tem um cemitério de concreto para proteger o resto dos rejeitos, porque eles se espalharam. E
A gente acha que quando a gente entra no raio-x para fazer uma chapa dentária, que aquilo dali é inofensivo, não é. Então, tem que ter a responsabilidade, a gente tem que cobrar. Se a sociedade não cobra, a responsabilidade não existirá, porque a responsabilidade custa dinheiro, a responsabilidade custa tempo, a responsabilidade custa limites àquilo que cada um pode fazer com o planeta de todos. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar essa mesa pela brilhante, pela comovente, eu diria até pungente apresentação. E me ocorreu um texto do biógrafo de Portinari, Antônio Calado, que também fala dessa intimidade que Silvana e Sérgio nos conclamaram, né, a ter com a natureza, né? Calado diz isso: Portinari marcou com seus retirantes, seus meninos de Brodowski, seus quadros de lavradores, o abismo que ainda existe entre a natureza brasileira, entre o país brutalmente grandioso que nos surge à mente quando dizemos, como se disséssemos palavra mágica, o Brasil, e a vidinha que montou no Brasil o homem imitador da Europa e dos Estados Unidos. Sua pintura daqueles tempos é um protesto contra essa falta de intimidade que existe entre nós e aquilo que se chama realidade brasileira. É um clamor contra o fato de ainda estarmos tão superpostos à paisagem e não vitoriosamente fincados nela, como estão os pés dos pretos, dos caboclos, dos tapuias, dos cafuzos, dos curibocas e dos imigrantes. Obrigado. Obrigado, João, por esse presente. Nós estamos próximos de encerrar a nossa palestra. Eu queria dar 1 minutinho e meio para os convidados fazerem suas considerações finais. Você está olhando para mim primeiro? Se você quiser começar. Você quer começar, Sérgio? Vai lá, Sérgio. Eu, na verdade, queria ceder esse meu 1 minuto e meio ao professor que queria fazer uma pergunta e não teve oportunidade. Primeiramente, queria agradecer, né, por esse vasto conhecimento disponibilizado para nós, né, no dia de hoje. Eu sou professor de língua portuguesa e eu sei que pode parecer clichê, mas é importante também a prática de sempre repetir, né, o que deve ser feito nas escolas. Como vocês disseram que a educação é o principal pilar para poder fazer, por exemplo, o tratamento do rio, né, ou seja, ter a informação de como fazer isso é importantíssimo. Como que eu poderia adicionar isso no meu currículo, no meu dia a dia, dentro da sala de aula? Já que observamos que língua portuguesa, ciências, são mundos tão diferentes, mas, na verdade, deveriam entrelaçar, né? Ou seja, terem esse desenvolvimento de forma mútua. Então, como que poderíamos fazer com que isso fosse construído dentro do ambiente escolar, entre professores, entre alunos, né? Claro. Então, o Planeta.com está super disponível para compartilhar esse conhecimento e essa experiência. A plataforma, a revista.com, palavra ponto por extenso, você pode entrar, você pode, qualquer pessoa que está aqui pode fazer isso, se cadastrar para receber. E na revista, você vai ver inúmeras matérias sobre o que está acontecendo nas escolas e em diferentes territórios. Você pode entrar e pedir apoio. Ao mesmo tempo, eu coloco aqui à sua disposição meus contatos, tá? Então, meu e-mail é silvana@planeta.com, a palavra ponto por extenso também é uma palavra única, .org.br. Sirva-se, por favor, me mande coisa. E meu celular é 21 98779 2573. Fiquem à vontade, tá? Eu costumo responder, mesmo sendo muita coisa. Tá? Senão eu encaminho também para as pessoas da equipe que estão dando suporte a vários municípios. E tem um suporte específico, nós viramos lei.
Existe uma lei municipal que se chama Lei Esse Rio é Meu, Lei 6535, está no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro, que a gente está influenciando já 12 câmaras de vereadores que querem fazer essa mesma lei. Então, é uma coisa também disponível. A gente dá todo esse trabalho de advocacy, de apoio aos vereadores para constituir essa lei. Essa lei determina que todas as escolas do município trabalhem pela recuperação do rio mais próxima a elas. Tá? Mas conta com a gente. Qual é seu nome? Ângelo? Lindo nome, Ângelo. Obrigada. Bom, pessoal, nós estamos estourando aqui o nosso tempo. Eu quero, em nome da Fliparacatu, agradecer a Silvana, agradecer o Sérgio pelo tempo, pela disponibilidade, pela inteligência, pela literácia. Hã? Eu quero agradecer. Vamos, vai ter 1 minuto e meio para cada um. Eu vou fazer agradecimento, aí vocês agradecem também. Tá? Mas, em nome da Fliparacatu, eu queria deixar de antemão um agradecimento a vocês dois. Meu agradecimento primeiro é você, Júlio, por ter demonstrado um interesse assim, impressionante com tudo que a gente está fazendo. A mim e o Sérgio, a gente veio de carro junto, ele veio contando as histórias todas que ele sabia a nosso respeito. Você nem sabe o tanto que ele sabe de você. E eu queria agradecer ao Afonso, a todo o pessoal da organização, da Fliparacatu, a cada um de vocês que está aqui hoje ouvindo, dedicando esse tempo, aos meus amigos que estão aqui todos com a carinha dando força, né? Porque é bom quando alguém da plateia, né, mostra que você está no caminho. E queria também agradecer a vocês, jovens, que estão aqui interessados nesse tema, e uma salva de palmas para vocês, é muito importante. Júlio, realmente é raro a gente ter um mediador tão solidário e tão bem informado, né? Bem informado sobre nós, mas ao mesmo tempo com muita informação e uma visão compartilhada da questão que está na mesa, né? E também muito obrigado à plateia jovem. Eu fui professor durante muito tempo e das coisas que mais gosto é de conversar com o estudante. Então é um prazer enorme fazer essa mesa. Muito obrigado mesmo. É isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.